Então, pessoal, deixa eu ver, vou começar aqui. Boa noite a todos. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre testes imunológicos, né, utilizados no laboratório de imunologia clínica. Né, como que é feito alguns testes, alguns exames imunológicos. E para a gente alinhar com a nossa realidade, né, eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender, né, como que é feito o teste para a Covid-19. Inclusive, recebi áudios de diversos alunos, inclusive ex-alunos que já estão formados, que estão com algumas dúvidas, né, a respeito dos resultados. Inclusive, tem algumas pessoas que estão fazendo, né, testes, que estão realizando testes, mas eles não conseguem passar com clareza, né, as informações contidas no teste, tá? Então, é importante nós, como futuros analistas clínicos, né, falo isso não só farmacêutico, mas biomédico, enfermeiros também podem fazer a realização desse teste, desde que tenham um treinamento, né? Inclusive, os testes rápidos são feitos com essa finalidade, para que seja feito da forma mais rápida, mais simples possível. Tá? Então, na aula de hoje, que nós vamos falar sobre técnicas imunológicas, eu vou iniciar falando sobre o diagnóstico da Covid-19, certo? Então, e aí eu peço para vocês que tirem as dúvidas, façam os esclarecimentos, que vocês tiverem dúvidas, tirem logo, tá? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, que está com vergonha de perguntar. Então, primeiramente, pessoal, nós temos basicamente dois testes utilizados para o diagnóstico da Covid-19. O teste que a gente chama de teste rápido, que é executado por uma técnica de imunocromatografia, né? Você já deve ter estudado aí na gnosia, na farmacognosia, né, a cromatografia, né? A cromatografia em papel, onde você coloca uma espécie vegetal, uma solução de espécie vegetal no papel filtro, e aí, através de um eluente, esse eluente ele vai fazer a corrida, né, das substâncias que estão aqui naquela mistura, e ela vai dividir aquela mistura de acordo com a interação da fase líquida com a fase móvel com a fase fixa, né? Então, o teste rápido, ele é um teste que a gente chama de técnica de imunocromatografia, semelhante ao teste de gravidez, tá? O teste de imunocromatografia, ele pode ser executado de duas formas. Ou quando você busca o antígeno na amostra, ou seja, você vai buscar ali partículas do micro-organismo. Se existe partículas do micro-organismo, ou naturalmente se existe o próprio micro-organismo na amostra, que a gente chama de teste direto, tá? E também existe a imunocromatografia, onde você analisa a presença de anticorpos, que a gente chama de imunocromatografia indireta. E você analisa ali a presença de anticorpos. Os testes para a COVID... Oi. Professor, só estou vendo só a foto do senhor. Vai ter o slide, não? Eu vou Desculpa já a mostrar, interrupção. vou já mostrar. Então, o teste para COVID, ele é feito, né, ele é um teste imunocromatográfico indireto. Eu vou compartilhar aqui a tela, eu vou mostrar aqui algumas fotos da própria internet para vocês entenderem. Então, o teste de imunocromatografia, estão conseguindo ver, né?
É um teste assim, ó. Ele vem num invólucro de plástico, que a gente chama de cassete, e dentro do invólucro de plástico tem um papel filtro aqui, né? E tem aqui duas regiões, né? Duas regiões que podem ser reveladas, podem ficar avermelhadas, que é a região chamada de C, C de controle, e a região chamada de T, de teste, tá? Uma das apresentações do teste rápido para o coronavírus é essa aqui. Você coloca aqui, tem essa região onde você vai colocar a gota de sangue, onde tem a letra S, e depois você vai colocar uma gota do reagente, que é uma solução que vai facilitar a migração do sangue, já que o sangue ele é muito viscoso. Então, o teste vem aqui, vem assim, ó. Ele vem dentro de um papel, né, de um envelope um envelope de papel folheado, né, de papel alumínio, vem o vidrinho do reagente e vem o cassete. Então, você vai colocar uma gota de sangue do paciente numa determinada região e depois colocar a gota do reagente. Tá? E aí, esse teste ele pode ser revelado da seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui uma foto. Minha internet está um pouquinho, sinal um pouquinho ruim. Ô, internet. Deixa eu só mostrar aqui. Procurar aqui. Tá aqui, ó. Acho que isso aqui tem. Boa noite, prof. Deixa eu procurar aqui uma foto que tenha. Tá aqui, pronto. Tá aqui. Alguns testes, ele vem dessa seguinte forma. Tá, vocês estão dando para verificar aí? Estão conseguindo ver? Alô? Sim, professor. Tranquilo, professor. Ah, tá. Então nesse caso aqui... Quer café? Ó, existem duas formas de analisar o teste. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Aqui onde você coloca a gota de sangue, né? Aqui, ó, dá para ver a letrinha C, né, que está acesa. Essa letra C, essa banda C, ela tem que ficar revelada, ela tem que ficar vermelha, porque essa C significa controle. E se essa banda C não acender, eu não tenho segurança para dizer que o teste está funcionando de maneira correta. Tá? Então, eu sempre tenho que verificar essa bandinha no C, tá? Essa listra vermelha tem que ser revelada no C. E aí, essa segunda listra aqui, que é o T de teste,
Se ela aparecer, indica que o indivíduo está contaminado, ele está com anticorpos contra o coronavírus, tá bom? Então, se tiver 2 fitinhas, igual ao teste de gravidez, se tiver só uma fitinha, negativo, se tiver 2 fitinhas, positivo. O que pode acontecer também é que aparecer apenas a fita no T, apenas a listrinha vermelha no T. Nesse caso, professor, eu vou dizer que o indivíduo é positivo? Não. Não dá para... Toda vez que a banda do C não for revelada, eu preciso descartar esse resultado. Inclusive, foi o que uma ex-aluna minha, me mandou algumas fotos e ela perguntou se isso era possível. Que teve uma colega dela que o teste dela não foi revelado a banda no C, só no T, e aí disseram que ela era positiva. Eu disse que essa informação era incorreta, porque toda vez que o teste não for revelado a banda em C, eu não tenho certeza de que esse teste está funcionando, tá? Eu só posso dizer que a técnica está funcionando de maneira correta quando a banda, né, for revelada na posição C, de controle. Tá? Aí eu vou olhar a segunda banda de teste. Se tiver revelado, é positivo. Se não tiver revelado, é negativo. Outra forma que pode ser utilizado é os tipos de anticorpos que estão apresentando no paciente. Tá? Aqui nós temos 3 bandas. A C, de controle, G, de IgG, que é um anticorpo do tipo IgG, e M, de IgM, que é um anticorpo do tipo IgM. Qual a diferença dos 2 tipos de anticorpos? O anticorpo do tipo IgM, ele é encontrado em infecções agudas, ou seja, infecções recentes. E o IgG em infecções crônicas ou infecções tardias, tá? Então, acontece da seguinte forma. A pessoa foi contaminada, e aí, 7 a 10 dias depois, o corpo dela, né, em resposta a essa contaminação, o vírus foi fagocitado, foi apresentado ao sistema imunológico, e aí as células de defesa do sistema imune adaptativo começam a produzir anticorpos contra esse vírus. Inicialmente, esses anticorpos são do tipo IgM, né, porque eles se ligam de forma mais forte no vírus e combatem esse vírus de forma mais eficaz. E com o passar do tempo, ocorre a mudança de anticorpos, né? As células de defesa vão começar a produzir anticorpos do tipo IgG, que é um anticorpo mais seletivo para o micro-organismo. Tá? Então, trocando em miúdos, quando eu falo de IgM positivo com um determinado micro-organismo, com uma determinada doença, eu digo que essa infecção é recente, ou seja, IgM positivo para um paciente de coronavírus quer dizer que essa infecção está em curso, está ainda em andamento, ou seja, o paciente está contaminado recentemente. Se o paciente ele tem IgG, se ele é IgG positivo, quer dizer que essa infecção já é bem mais antiga. Provavelmente o paciente já está curado. Então, quando o paciente ele dá controle e IgM, quer dizer que é uma infecção bem recente, no máximo 10 dias, 15 dias. Tá? Se ele der IgG, só IgG positivo juntamente com o controle, quer dizer que essa infecção ela é mais tardia, que ele tem por mais de mês que já foi, inclusive, curado dessa doença. Né? O IgG indica, inclusive, uma imunização. E quando ele dá os 3 positivos? Aí ele está numa situação intermediária, né? Ele tem anticorpos tanto para infecção recente quanto para infecção tardia. Quer dizer que ele está aí entre 15 e 30 dias, mais ou menos, de infecção. E se ele tiver um teste e que tiver apenas o C, não tiver nem IgG nem IgM, a gente diz que ele é não reagente. Professor, a gente pode dizer que ele não tem coronavírus? Não, não pode dizer. Por quê? Ele pode pertencer a um grupo de pessoas que tem uma infecção precoce. Os indivíduos que têm uma infecção menos de 7 dias, a quantidade de anticorpos ainda é insuficiente, ou até o corpo ainda não começou a produzir anticorpos, que a gente chama de janela imunológica.
é o período em que o indivíduo está infectado, mas ele ainda não produz anticorpos o suficiente para ser detectado. Então, quando ele tem um teste que tem apenas o C de controle, não tem IgG nem IgM, a gente diz que é não reagente, mas a gente não pode dizer que esse paciente não tem coronavírus, tá bom? Se ele apresentar sintomas e ele der esse teste, pessoal, alguém está com o microfone ligado. Professor, Oi. o senhor está mostrando algum slide? Porque para mim não está aparecendo. Eu só queria confirmar se... Não, eu estou mostrando aqui a tela do computador. Uma imagem. Porque para mim só... Porque para mim só aparece o símbolo do seu nome, só isso. Eu vou compartilhar a tela de novo, rapidinho aqui. Ok. Momentinho. Agora tá dando para ver? Não. Acho que é da internet mesmo, dá de ver aqui, professor. Ah, então deve ser da internet. É a internet. Eu vou sair para tentar entrar de novo. Obrigada. Professor Irã? Oi. Aqui eu tô vendo o slide, aqui tá bacana. Eu também, professor, tá normal. Para mim sumiu. E não é a minha internet. O senhor mexeu e para mim sumiu. Posso falar, professor? Pode. Pode falar. Sim. Quando o senhor voltar, eu só queria que o senhor repetisse de novo ali só o controle, que não é reagente, que eu fiquei um pouco em dúvida. Tá, eu vou abrir aqui uma imagem aqui e ver se melhora. Ver se abre a imagem aqui. Enquanto isso, eu vou explicar de novo. Então, ó, o teste rápido ele pode vir de duas apresentações, com duas bandas, uma C de controle e a outra T de teste, tá? Quando você faz o exame, a faixa do C sempre tem que aparecer, tem sempre que ser revelado, tá? Se essa faixa aparece, indica que o teste está funcionando, que ele foi utilizado de maneira correta. Se esse C não aparece, eu preciso descartar esse teste, por mais que a outra banda tenha sido ou não revelada, eu tenho que descartar e fazer de novo, tá? Porque se essa banda C não acender, que a gente chama de acender, eu não tenho certeza para utilizar esse resultado, tá? Então, sempre o C tem que estar aceso e depois eu vou olhar a segunda banda de teste. Se acender a segunda banda, é positivo, né? Testou positivo para coronavírus. Se não acender, testou negativo. Tá bom? Essa é uma forma de apresentação. E professor? Isso vai depender de cada laboratório, né? Cada laboratório faz um teste diferente, né? E alguns fazem de um jeito, outros fazem de outro. E professor? E me tira uma dúvida. E quando é esse que é 2, a cor, ela interfere quando fica mais forte, mais fraca? Quando não, é esse quanto de mais... Não. O que acontece? Quanto mais forte estiver, maior a quantidade de anticorpos. Tá? Entendi. Obrigado. Mas, sendo fraco ou forte, vai ser positivo. Agora pode dizer que é fracamente positivo ou fortemente positivo. Essa questão é mais a quantidade de anticorpos que vai influenciar. Tá? Então, esse é uma forma de apresentação do teste. Tá? Professor, só do COVID que é assim? Não, para vários testes rápidos é da mesma forma. Então, é assim para teste rápido para HIV, para hepatite B, para sífilis, para hepatite C, um monte de testes rápidos, todos são desse mesmo jeito aí.
tá? Tem um lugarzinho para colocar a gota de sangue e o reagente e a região de revelação, tá? E pode vir nessa forma aqui também, ó, que é onde se analisa os dois tipos de anticorpos possíveis. O anticorpo do tipo IgG e o anticorpo do tipo IgM. Tá? O anticorpo do tipo IgM, ele é encontrado... Oi. Professor, mas para o resultado dar positivo nesses testes rápidos, no mínimo tem que esperar, né? Uns dias aí, né, de sintomas. Exatamente. Professor, por que é preciso esperar pelo menos 7 dias após o início dos sintomas? Porque o nosso corpo, quando é infectado, ele não começa a produzir imediatamente anticorpos. Ele demora a produzir anticorpos a partir da infecção contra aquela enfermidade. Tá? E esse tempo necessário após a infecção até o início da produção de anticorpos, a gente chama de janela imunológica. Essa janela imunológica é o período em que o indivíduo ele está doente, mas ele não tem anticorpos para ser detectados ainda. E é nesse período de janela imunológica que pode ser produzido um falso negativo, né? Porque no teste rápido, a maioria dos testes rápidos se busca anticorpos contra alguma coisa. No caso do coronavírus, são anticorpos contra o coronavírus. Então, se o paciente ele se infectou ontem, por exemplo, e hoje ele fez o teste, vai dar negativo. O teste vai dar não reagente, porque não tem anticorpos ainda naquele paciente, muito embora ele já esteja doente. Tá? Então, esse não reagente, ele é um falso negativo, tá? Ele deu não reagente, mas o paciente está doente. Tá bom? Então, o teste rápido, ele tem as suas limitações, tá? Ele é eficaz? Sim. Mas para ele ter uma eficácia boa, eu preciso executar ele, né, atendendo a alguns critérios. Um dos critérios mais importantes é que o paciente a ser testado, ele tenha pelo menos 7 dias de sintomas. Para que é preciso isso? Porque eu preciso ter certeza de que esse paciente, se ele está contaminado, ele já produziu anticorpos. E esses anticorpos vão ser detectados. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Sim? Jefferson, deu para entender? Deu, professor. Diga. Professor? Oi. Essa parte que o senhor colocou agora aqui, essa eu queria saber. A primeira, essa aí, exatamente. Essa aqui é não reagente, é? Qual? Bem, no lado onde que tá só parado, só não tá passando, ó, não. isso aqui é um teste. Isso aqui é um teste positivo. Ó. Tá vendo como tem as duas bandinhas? Esse é reagente. Esse é reagente. Entendi. Deixa eu procurar, ó, reagente também aqui, ó. Reagente. Eu vou procurar um não reagente. O não reagente é só que tá o vermelhozinho com C, né, professor? Só o vermelhozinho no C. Deixa eu procurar aqui um teste não reagente. Ó, isso aqui é durante a execução. Ó, tá vendo que tem que tá começando a ficar molhadinho aqui, ó. Foi colocado o sangue, foi colocado aqui o reagente, e aí esse reagente ele começa a espalhar o sangue aqui nesse papel. E professor, só rapidinho, quando dá tá IgG e IgM reagente. Ó, isso aqui deu negativo, ó. Apareceu a bandinha só no C. Entendi. Tá? Esse teste aqui, ele tem dois cassetes, um para IgM e o outro para IgG. Então, ele deu negativo para IgG, ó, não tem a banda aqui no G, e deu negativo para IgM. O teste está funcionando? Tá, porque a banda C acendeu. Foi revelado. Que é o principal, né, professor? É o principal. Esse tem que sempre que funcionar. Para eu tirar as minhas conclusões.
certo? E aí existe o outro teste, que é esse Professor, aqui. só repete para mim, por favor. Oi. Quando dá o IgG e o IgM aceso, quer dizer que o indivíduo ainda está infectado, mas... Não, eu vou explicar. Primeiramente, o que é IgG e o que é IgM? Vamos lá. IgM, ele é um anticorpo que é produzido durante a infecção. A gente chama de que o IgM, ele é um anticorpo para quem é que está indo de moto para onde? Então, o IgM, ele é um anticorpo que é produzido pelo indivíduo, pelo paciente, em infecções agudas, tá? Então, o paciente está doente, de 7 a 10 dias depois, ele começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos são do tipo IgM, tá? Para combater o vírus. Depois que o corpo começa a produzir IgG, tá? Então, ele começa IgM, depois ele vai para uma fase intermediária, onde ele vai ter IgM e IgG, e depois ele vai para uma fase mais avançada, que ele já está praticamente curado, que ele vai ter só IgG positivo. Tá bom? Então, esses 3 testes aqui, do exemplo, todos 3 testaram positivo. Só que esse do lado direito, ele é uma infecção recente, de no máximo 1 mês, porque ele só tem IgM. Tá? O do lado esquerdo, ele é uma infecção intermediária, porque ele tem ao mesmo tempo IgM e tem IgG. E esse do meio aqui, ele é uma infecção mais velha, vamos dizer assim. É uma infecção mais duradoura. Faz tempo que ele se infectou, porque ele só tem IgG, que é o anticorpo de memória. Tá? O paciente ele já está imunizado contra aquela cepa viral. Então, ele não vai mais adoecer. Certo? Então, repetindo, esses 3 exemplos aqui são de pacientes que testaram positivo. Essa infecção aqui, ela é mais recente, do lado direito, né, onde tem apenas IgM positivo e o controle. Essa aqui é uma infecção intermediária, né, de 1 mês, 2 meses mais ou menos, em que o paciente ele tem IgM e IgG ao mesmo tempo. E essa aqui é uma infecção mais tardia, onde o paciente ele não tem mais IgM, mas ele tem só, e ele vai ter apenas o IgG, que é um anticorpo de infecção tardia. Então pode considerar que quando dá só o IgG, que o paciente já teve já teve doente e já está recuperado com anticorpo já de memória? Sim. Aí tu vai ter que olhar a clínica do paciente também, tá? Se ele está assintomático e tal. Isso. Se ele está assintomático, se ele não tem mais nenhum sintoma, quer dizer que ele está imunizado. Ele foi curado da Covid-19. Você falou aí no início que esse teste de imunocromatografia, que ele detecta tanto o anticorpo quanto o antígeno, né? Isso. Mas e quando é antígeno? Como é que vai ser nesse teste rápido? Quando é antígeno, o que é que vai acontecer? É o exemplo do teste de gravidez. No teste de gravidez, lá no Tzinho, ó, vem aqui. O teste de gravidez é assim, você tem o C, né, e você tem o T de teste. Nessa banda T aqui, essa banda T, ela é preenchida com anticorpos anti-beta-HCG, que é o hormônio. Então, no teste de gravidez, você não vai buscar anticorpos na urina ou no sangue da mulher. Você vai buscar a presença do antígeno. Tá? Então, quando você coloca a urina da mulher no teste, ou o plasma, que é a parte líquida do sangue, esse sangue vai correr, e aí, quando ele passar para se o hormônio estiver presente, ele vai se ligar nesse anticorpo.
e vai gerar uma reação colorimétrica, ela vai gerar uma reação de mudança de cor para vermelho. Então, quanto mais hormônio tiver na amostra, mais vermelha vai ficar essa banda. Por que a mulher... Aí vem aquela questão, se você olhar na bula, o teste de gravidez diz o seguinte, que a mulher só pode depois de 10 dias de atraso menstrual. Então, se a mulher estava esperando a menstruação dela, por exemplo, agora para o dia 10, ela só vai fazer esse teste depois do dia 20. Por quê? Porque se ela fizer antes, pode acontecer dela estar grávida, mas a quantidade de anticorpos na urina dela é muito pequena ainda. E aí vai dar um falso negativo, não vai ser revelado. Então, o teste imunocromatográfico, ele depende da concentração da amostra. Se a amostra tiver uma concentração do analito muito baixa, ele pode dar um falso negativo. É o que acontece, por exemplo, no caso da COVID-19, se o paciente ele for testado antes dos 10 dias, ele está doente, mas ele tem menos de 10 dias, de 7 dias de sintomas. O que é que pode acontecer? Que ele está com coronavírus, mas a quantidade de anticorpos que o corpo dele produziu ainda é insuficiente para o teste revelar. Aí dá um falso negativo. Então, quando o teste dá não reagente, você não vai dizer para o paciente que ele não tem coronavírus. Você vai dizer para o paciente, olha, deu não reagente. Isso quer dizer o quê? Que o paciente ele pode estar positivo, né? Mas o teste não detectou. Tá bom? Você nunca vai dizer, você nunca vai olhar lá num exame laboratorial que diz assim, paciente não possui coronavírus, não possui negativo para coronavírus ou positivo para coronavírus. Não, vai dizer reagente ou não reagente. Deu para entender, pessoal? Professor, e se o paciente perguntar o que quer dizer não reagente, que às vezes acontece? Aí tu vai dizer o seguinte, olha, esse teste deu não reagente, isso quer dizer o quê? Que você não tem anticorpos detectáveis no teste. Isso pode dizer duas coisas, ou você não está doente, ou você está doente, mas muito recentemente. Você está contaminado, porém o teste não deu para quantificar, ou você não está. Agora, quando dá positivo, é positivo. Entendi. Entendeu? Professor, nesse caso, pode até sugerir ao indivíduo para voltar depois de uma semana ou... Exatamente. Então, se o paciente fez o teste rápido e deu não reagente, aí a gente vai fazer o quê? Pergunta para ele, quais sintomas você está sentindo? E aí ele disse, eu não estou sentindo nada, eu só queria fazer. Disse, olha, então o que eu posso fazer para você é que caso você sinta algum sintoma, fique em casa e depois de 7 dias de apresentar o sintoma, você vem fazer o teste. Agora, se o paciente disser assim, eu estou sentindo alguns sintomas que condiz com o coronavírus, então, diz, olha, é o seguinte, daqui a uma semana você repete o teste. O teste é caro, professor. Ei, professor. Professor. Professor? Oi. A gente tem ouvido muito falar a respeito dos testes para detectar o corona, mas a gente só tem ouvido também essa mesma sugestão, né? A partir do começo dos sintomas, esperar mais ou menos 10, 14 dias para poder fazer o teste, até para ter um positivo mesmo, com certeza, né? Isso. Mas existe algum estudo que possa detectar, a partir do momento do contágio com esse vírus, quantos dias ele pode apresentar, a pessoa infectada pode vir apresentar os primeiros sintomas? Boa pergunta. Existe um teste mais sensível para o coronavírus? Existe. Tá? Só colocar aqui no mudo aqui. É o molecular, né, professor? Rapidinho. Existe um teste mais sensível em que você consegue detectar mais precocemente
o coronavírus? Existe, mas esse é chamado de teste molecular, tá? Só que esse teste ele é bem mais caro. O Cláudio falou aí que o teste rápido ele é caro. Estão cobrando de 250 até 500 reais, 800 reais em laboratórios particulares. Ele é caro. O molecular é mais caro ainda. E aí ele é mais sensível e geralmente ele é feito em pacientes que testaram positivo para o teste rápido. Tá? Que a gente chama de contraprova. Então, professor, aí está respondido porque uma demanda tão grande de contaminados e um NF... Oi, tira do mudo, que eu acabei de colocar no mudo aí, foi mal. Sim. Professor, eu estou dizendo, sim. Aí está a resposta de tantas pessoas contaminadas e tratamentos ineficientes, porque assim, como a própria rede de saúde não só usa mais essa questão dos testes rápidos, no caso, a partir do 8º dia, né, de contágio. E aí muitas pessoas vão para casa, fazem aquele quadro clínico em casa e acaba piorando. Contaminando outras pessoas. E contaminando, exatamente, contaminando outras pessoas. Infelizmente. Infelizmente isso acontece. Tá? Então, qual que é a logística do diagnóstico para o COVID? Primeiro, o paciente ele apresentou sinais, né? Sinais clínicos, né? Há mais de 7 dias, ele faz o teste rápido. Deu positivo, aí ele vai fazer a contraprova, que é o teste molecular, que é o mais sofisticado, tá? O paciente ele só é considerado com coronavírus quando ele dá o molecular positivo. Ah, professor, então por que não faz o molecular em todo mundo? Porque o molecular, além de ser mais caro, ele demora muito mais, tá? Esse teste rápido aí, em 10 minutos sai o resultado. Até menos. O molecular demora um dia inteiro. E aí demanda de reagentes muito caros. E para executar essa técnica, existem equipamentos caríssimos para fazer essa técnica. E a gente tem uma quantidade de equipamento no Maranhão muito pequena. Não só no Maranhão, mas no Brasil todo. Então, a gente segue essa logística, esses passos. Primeiro, o paciente tem sintomas há mais de 7 dias, faz o teste rápido. Deu positivo, faz o comprovatório. O paciente tem sintomas, não deu 7 dias ainda, espera 7 dias. Tá? Fez o teste com sintomas há mais de 7 dias, deu negativo, vai para casa, fica em isolamento, porque não é descartado ainda, tá? Aí, se o paciente apresentar sintomas com dificuldade respiratória, que são os sinais mais graves da doença, né, que é a perda da capacidade respiratória, comprometimento dos pulmões, aí ele tem que ir para o posto de saúde para ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Professor, mas como é que é feito o teste molecular? Vamos lá. E, professor, só finalizando, o teste rápido ele pode ser feito em qualquer período, então, da doença, né? O teste rápido? Isso. Não, ele só pode ser feito em pacientes que têm mais de 7 dias de sintomas. Não, pois é, mas após esses 7 dias, ele pode ser feito até... Com 10, 20, 30, pode, se ele tiver sintomas. Professor, mas o paciente ele teve sintomas já há mais de 30 dias, mas ele não está sentindo mais. Ele pode fazer o teste agora? Não. Porque como a gente tem pouco teste, né, a gente vai reservar esses testes para pessoas que que ainda estão com a doença. Se o paciente já teve, o indivíduo, ele apresentou sintomas, mas não tem mais sintomas, provavelmente ele já foi curado. Se ele teve, ele já foi curado. Professor, mas como é que ele vai saber se ele teve ou não teve? Futuramente, o governo vai fazer um estudo de rastreamento. Então, ele vai convidar um monte de pessoas que provavelmente teve a doença e não foi diagnosticado. E, professor, nesse caso, assim, a gente sabe que as pessoas que detectaram positivo do COVID, têm que fazer o isolamento, né, a partir dos sintomas, 14 dias, e só depois disso vir ter contato com a família. Não seria o correto, digamos assim, já que não existe ainda um medicamento comprovado para a cura do vírus, mas não seria correto, depois desses 14 dias, aí sim se utilizar
o teste rápido para saber se realmente os medicamentos foram eficazes e conseguiram fazer a cura efetiva do paciente, para evitar que ele contamine outras pessoas, porque ele volta ao convívio. E qual a garantia que tem que ele realmente está curado 100%? Porque apesar de apenas alguns sintomas desaparecerem, mas eu acho que isso aí não seria uma garantia. Assim, o fato do paciente, assim, o teste rápido, ele não diz, ele não determina a eficácia de drogas, tá? Não dá para fazer isso agora de início. Existem outros testes que verificam a eficácia de drogas. Geralmente se faz o teste duplo cego. Se utiliza 2 grupos de pessoas, um testa a droga e outro não testa, e aí vai ver o percentual de cura dos dois. E aí faz um cálculo matemático para ver se tem diferença estatística entre a evolução da doença dos 2 grupos. Tá? Não é feito com teste rápido. É um estudo mais elaborado. Certo? Mas só pegando aqui a fala da colega Ellen, porque veja só, se o indivíduo teve os sintomas há mais de 14 dias, né? Há 14 dias atrás, não está mais sentindo nada, já está no 20º dia, vamos dizer assim, né? E ele é um transmissor, ele está transmitindo o vírus. Não. Então, ele faz o teste, porque, ó, eu conheço se esse paciente não tem mais eu sei de um rapaz que ele fez depois de 25 dias, e ainda testou ainda positivo. Aí ainda ficou em isolamento, e ele fez no 6º teste sem sintomas. No 6º teste foi que deu que ele estava já curado. Pois é. Aí, como essa doença é uma doença nova, que a gente não tem ainda ao certo o tempo de incubação, o período que o paciente fica doente, fica curado, a gente utiliza mais comparações com outros tipos de viroses, como da gripe, por exemplo. Geralmente, a pessoa com gripe, ele fica no máximo 15 dias doente. Então, a gente tenta comparar a COVID com a gripe, já que a gente não tem ainda tanto conhecimento a respeito dessa doença. Mas pode acontecer de pacientes, principalmente pacientes mais idosos, eles terem mais de 30 dias de doença. Tá? E indivíduos que não têm doenças graves, que não têm doença de base, geralmente eles se curam mais rápido. Então, existe uma diferença aí. Oi, professor? Oi. Esse teste rápido para a farmácia vai demorar a chegar ou não? Olha, tá tendo uma resolução aí para poder colocar na farmácia, né? Eu já olhei já. Pois é, falta dar o veredito final. Mas não fica mais fácil, professor, ou não? Com certeza. Eu acho que fica mais fácil, porque dá um acesso maior, quebra um pouquinho o monopólio de laboratório, né? Porque esse teste vai ser praticamente igual ao teste de gravidez. Entendi. Tá? Certo? Então, pessoal, vamos lá. Os testes para a COVID-19. A gente falou do teste imunológico, né? Ele identifica ou a presença do vírus ou a presença dos anticorpos. Só que os testes mais utilizados agora para a COVID, ele é o teste indireto, que ele verifica a presença de anticorpos. Tá? Eu não vi ainda teste para COVID direto. O que a gente vê é isso aqui, ó. É um teste rápido indireto. Esse teste utiliza proteínas do vírus. Então, lá naquele cassetezinho, aquela listrazinha do T, ela é repleta de proteínas do vírus. E se tiver anticorpos do vírus no sangue do paciente, ele vai se ligar lá na fitinha T e vai gerar uma reação colorimétrica. Tá? Então, o teste rápido indireto, ele utiliza anticorpos ou proteínas virais para detectar os anticorpos IgM e IgG no paciente, a partir de secreções das vias respiratórias ou até o sangue, né, de pessoas testadas. Então, nesse teste, vai verificar se o paciente tem anticorpos IgM ou IgG contra o vírus.
O tempo necessário para a execução da técnica são, em média, 15 minutos. Mas tem uns que são até mais rápidos, são 10 minutos. O melhor período para fazer o teste no paciente é após 7 dias do início do sintoma. Por quê? Repito, porque esse período é necessário, porque a gente precisa passar do período de janela imunológica, que é o período em que o paciente está infectado, mas ele não produziu anticorpos suficientemente elevados para serem detectados pela técnica. Tá? E existe o teste molecular, que a gente chama de contraprova. Então, se o paciente ele testou positivo, né, foi reagente para o teste rápido, ele vai fazer a contraprova. Então, nesse teste molecular, ele vai identificar o DNA, o material genético do vírus. No caso do coronavírus, ele é um RNA vírus, ou seja, ele é um vírus em que o seu material genético é o RNA. Professor, mas essa técnica ela não é feita para amplificar o DNA? Sim. Então, esse teste molecular se utiliza uma técnica chamada de PCR, que é uma sigla em inglês que significa reação em cadeia da polimerase. Então, essa técnica se utiliza uma polimerase, né, que é uma enzima que faz a duplicação do DNA. Então, é essa enzima que se faz quando o DNA, quando a célula está em duplicação, está em mitose, é essa enzima que duplica a fita de DNA. Tá? Então, o que é feito? Você pega nesse kit, você vai amplificar o material genético do vírus. Como o vírus ele tem um material genético um RNA mensageiro, você primeiro tem que transformar esse RNA vírus em DNA vírus. Você utiliza uma enzima chamada de transcriptase reversa. Essa enzima, que ela é encontrada em alguns vírus, ela tem a capacidade de fazer uma transcrição ao contrário, ou seja, ela vai transformar o RNA em um DNA. E aí esse DNA viral, ele vai ser amplificado. Vão ser feitas várias cópias dele através da polimerase, tá? Então, depois de amplificado, ele vai ser revelado. Então, se o vírus estiver presente na amostra, a técnica ela vai amplificar, fazer várias cópias desse DNA viral e depois vai ser revelado. Se tiver vírus, no final vai ser revelado como positivo. E se o paciente não tiver o vírus? Então, se ele não tiver o vírus, não vai ter a amostra de DNA viral, né? Esse DNA viral não vai ser amplificado e no final vai dar negativo. Deu para entender, pessoal? Repete aí, professor. Então, é assim, vamos fazer um comparativo, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Vamos supor que essa enzima, a polimerase, é uma máquina de Xerox. Ela faz várias cópias de uma amostra, tá? Vamos supor que você vai na papelaria com um livro para tirar Xerox, tá? E aí, se você chega com o livro, a máquina tira várias cópias, certo? Tranquilo? Agora, vamos supor que tu vai na papelaria e esqueceu o livro em casa. Como é que tu vai fazer cópia de uma amostra que tu não tem? A Xerox está lá, a máquina de Xerox está lá, mas como é que tu vai fazer a cópia do livro? Então, é basicamente isso. Se eu estou com a doença, eu tenho a minha amostra. Eu vou ter, dentro da minha amostra, o vírus, né? Que aí está representado como se fosse o livro. Então, se eu tiver o livro, a Xerox vai fazer várias cópias, tá? Mas se na minha amostra não tem o vírus, ou seja, se eu chego na papelaria e não tenho o livro em mãos, a máquina de Xerox não vai conseguir fazer cópia, porque eu não tenho a amostra, tá bom? Então, se eu coleto o sangue do paciente e nesse sangue não tem a amostra viral, a técnica não vai funcionar, não vai fazer várias cópias do DNA viral. Por quê? Porque não tem amostra. Agora, se o paciente estiver positivo, né,
aquele material genético do vírus vai ser amplificado. Vão ser feitas várias cópias dele, em milhares, bilhares de cópias, e aí, no final, essa cópia vai ser, então, detectada. Certo? Professor, essas cópias, no caso, serão transformando de RNA para DNA, não é isso? Não, DNA para DNA. Ah, de DNA para DNA. Isso, é porque antes de fazer a técnica, eu faço uma transformação. Eu vou transformar o RNA viral em DNA viral, que a gente chama de DNA complementar. Aí, depois, esse DNA complementar, ele vai ser submetido à reação em cadeia da polimerase, que é o teste molecular. Se amplificar, ele deu positivo. Se não amplificar, quer dizer que deu negativo, ou seja, ele não tem o DNA viral. Se ele não tem o DNA viral, ele não tem o vírus. Deu para entender? Certo. É porque eu tinha entendido que no momento que ele já fazia a transcrição, já seria detectado que ele já teria o RNA viral. Então não, já era... porque para se ter uma ideia, essa reação ela é feita repetidas vezes. Tá? A gente chama de ciclos. Então, no primeiro ciclo, cada amostra de DNA vão gerar duas cópias. No segundo ciclo, essas 2 cópias vão gerar 4. No terceiro ciclo, essas 4 cópias vão gerar 8. E assim sucessivamente. No 30º ciclo, 30 ciclos, eu vou ter mais de 1 trilhão de cópias a partir de uma única molécula. Então, ela é uma reação de forma exponencial, absurda. E a gente consegue encontrar, fazer uma reação de amostras muito pequenas. Né? A mesma coisa que é feito o teste de DNA. O DNA, para teste de paternidade, ele é feito assim também. Você precisa só de uma gota de sangue, ou de um suave com saliva, ou com esfregaço da bochecha. Então, esse teste, ele necessita de uma amostra muito pequena, porque ela vai ser amplificada. Ela vai ser multiplicada através da reação em cadeia da polimerase. Ela vai ser feita várias cópias. Tá? E aí, fazendo um comparativo com a máquina de Xerox, para você tirar 1 milhão de cópias, tu não precisa de 1 milhão de livros, tu precisa só de um. Basta que você, né, faça esse processo repetidas vezes. Deu para entender, pessoal? Sim? Alô? Alguém? E professor? Oi. Como o Jefferson falou, é de DNA para DNA. Então, Sim. é só a amostra da pessoa que vai fazer o ciclo repetitivo, né? Sim. Alô? Oi. Fala, Cláudio, que eu não entendi o finalzinho aí. Não, professor, é só do DNA para o DNA. Aí o Jefferson falou e o senhor complementou ele. E é o ciclo repetitivo, né? Sim. Entendi. Tranquilo, pessoal? Deu para entender a respeito do diagnóstico do COVID? Tranquilo. Tranquilo? O PCR demora quanto tempo, professor, para sair o resultado? Olha, assim, aqui no Maranhão, eu acho que só tem um lugar que está fazendo o teste, a contraprova, que é no LACEN. Que é no LACEN, no Laboratório de Biologia Molecular. E, se eu não me engano, até a Aruanã estava ajudando a fazer. Era um dos profissionais que estava fazendo o teste, a contraprova.
Sim? Deu para ouvir? Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Porque minha internet não está muito boa. É por isso que eu estou confirmando toda hora. Aqui tá, estou escutando bem. Tá, então, pessoal, então, por que a contraprova ela é restrita só às pessoas que têm teste positivo? Porque ela é uma técnica mais cara e demora mais fazer. Aqui no Maranhão acho que só tem esse lugar que está fazendo, no LACEN, que por isso, vocês perceberam, por exemplo, que eu sou do interior, né? E aí eu fico sabendo que lá no interior, tal município já tem não sei quantos casos. Aí quando eu vou olhar no boletim do estado, tem muito menos do que a gente sabe que tem. Por que isso acontece? Porque o boletim do município, ele leva em consideração o teste rápido como positivo. Então, se deram 30 pessoas positivas no teste rápido, aí a prefeitura já lança lá, olha, o município tem 30 confirmados. Só que o governo do estado, ele só vai liberar isso como positivo quando for feito o segundo teste, que é a contraprova. E aí, às vezes, essa amostra vem do interior, demora 3, 4, 5 dias para ser liberado como positivo para a contraprova. E aí sai no boletim do estado como positivo, tá? Mas, às vezes, o município já liberou como positivo lá no começo. Por isso que, às vezes, a gente tem essa discrepância de números municipais e estaduais. Professor, eu acho que no interior, quando vem esse teste assim, eu acho mais precário. Posso até estar errado o que eu estou falando. Precário como assim? Assim, acho que não tem a mesma qualidade que aqui na capital. Ou não, posso estar errado o que eu estou falando? Mas o teste só está feito aqui na capital. Não, tem teste rápido também no interior. Não, o molecular, não? O molecular, sim. O molecular é só feito aqui. Por enquanto. Luiz, o teste rápido, ele é feito para ser simples. Ele é feito para ser executado no meio da rua. Em campanhas, por exemplo, do Ministério da Saúde, você pode ir numa aldeia indígena e fazer testagem para isso. Por quê? O teste rápido, a grande vantagem dele, além de ser rápido, ele é de fácil execução. Tu precisa de uma agulha para furar o dedo do paciente, algodão e álcool para fazer a limpeza e o conta-gotazinho com reagente, nada mais. Entendi. Por isso que ele é feito na linha de frente, por isso que ele é um teste de triagem, tá? Só vai chegar lá no molecular aqueles que deram positivo no teste rápido, porque ele você pode fazer no meio da rua, você pode botar montar uma tenda no meio de uma praça com uma caixinha de isopor, porque às vezes os testes eles precisam ser mantidos refrigerados, né? Uma mesa para furar o dedo do povo com algodão e álcool e fazer o teste ali com 10 minutos você faz. Agora o teste molecular não, tu precisa de um termociclador, um equipamento desse custa no mínimo R$200 mil. Tu precisa de uma capela, tu precisa de uma sala esterilizada para fazer a mistura dos kits, né? Tu precisa de pelo menos 3 salas para executar essa técnica, de equipamentos muito sofisticados e de pessoal extremamente qualificado. Acho que aqui no Maranhão, se tiver 20 pessoas que estejam qualificadas para executar essa técnica, eu creio que são muitos. Estou sendo bem otimista. Concordo. Porque é uma técnica... Oi? Eu concordo com o senhor. E professor, então a gente não pode... Oi. Só fazendo uma pergunta que não tem a ver com coronavírus, mas quando é feito o teste de HIV, esse teste rápido, a janela imunológica vai ser maior, não é? Assim, da doença? Se eu não me engano, o HIV, acho que é até 21 dias, a janela imunológica, que é o tempo que o paciente se contaminou, né, até a produção de anticorpos. E aí, durante esse período, ele está positivo, mas ele está indetectável pelo teste rápido. Aí ele fica fazendo aquele tratamento... Ou seja, ele pode contaminar outra pessoa, retroviral. Uhum. Sim, ele já faz o antirretroviral. Se ele tiver certeza que se contaminou, tá?
Se ele fizer sexo desprotegido com a pessoa soropositivo. Professor, qual é a diferença de soropositivo para HIV positivo? O indivíduo que é soropositivo, ele tem o vírus, mas ele não manifesta os sintomas. Tá? É uma pessoa saudável, que não tem nenhum sintoma, mas ele é positivo, ele tem o vírus. Tá? Agora, o indivíduo HIV positivo é que ele tem o vírus e, além disso, ele manifesta os sintomas da síndrome. Vocês perceberam que antigamente se chamava de doença sexualmente transmissível e agora se está chamando de infecção sexualmente transmissível? Hã? Já perceberam isso? Por que que mudou? Não tinha percebido, não. Pois é, porque antes era DST, agora é IST. Por que que mudou essa terminologia? Porque tem diferença. O indivíduo, ele pode ter uma doença sexualmente transmissível ou ele pode ser infectado, né? O indivíduo que tem uma infecção, ele tem o micro-organismo, ele contamina outra pessoa, mas ele não manifesta os sintomas. Tá? Talvez ele não tenha corrimento, ele não tenha as verrugas, ele não tenha as feridas que causam, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível, uma doença, perdão, mas ele está contaminado, tá? Então, se mudou a terminologia para ser mais abrangente, o indivíduo que tem a infecção sexualmente transmissível é o período em que o paciente já está contaminado, que pode transmitir. Agora, quando ele tem uma doença, é quando ele está contaminado e manifesta os sintomas. Deu para entender? Sim? Tranquilo, sim, professor. Sim. Boa? Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar literalmente a aula agora. Tá bom? Deu para entender a respeito dos testes do coronavírus? Teste rápido e o teste molecular? Pessoal, eu decidi fazer esse adendo na aula de hoje porque eu percebo que tem muitos alunos e até ex-alunos meus que me ligam, né, mandam foto de teste, tirando dúvidas, tá? E aí, eu sei que muitos de vocês me conhecem e eu sempre sou muito acessível a esse tipo de coisa, eu sempre tento ajudar da melhor forma possível, tá? Então, eu estou colocando esse adendo na aula de hoje porque, primeiro, tem a ver com a aula de hoje e, segundo, né, no nosso contexto atual, é uma informação plausível, uma informação válida, né, tá repassando a vocês, para que vocês repassem aos demais, que vocês possam também tirar dúvida de outras pessoas. Tá bom? Não, valeu, pesquisem, estudem, tirem dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Inclusive, na próxima aula, se alguém tiver alguma dúvida, traga a dúvida para a gente tirar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. Então, a gente vai falar... Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, a gente vai falar sobre detecção de antígenos e anticorpos, né? Que são as técnicas imunológicas para fazer o diagnóstico de doenças ligadas ao sistema imune, infecções virais, doenças imunes, tá? Então, quando você está em busca do antígeno, você está em busca do patógeno, das proteínas do patógeno, se está na amostra ou não. E alguns testes, eles detectam o anticorpo, a presença do anticorpo, tá? Quando você busca os antígenos, a gente chama de teste direto.
quando você está procurando diretamente o patógeno. E quando você faz a busca de anticorpos, a gente chama de teste indireto, porque a gente vê se o indivíduo está contaminado ou não através dos anticorpos. Se tem anticorpo, é porque o indivíduo já foi contaminado, tá? Então, você analisa de forma indireta a presença do micro-organismo. Então, o imunodiagnóstico. Primeira coisa, como que é feita a escolha de um teste imunológico para fazer o diagnóstico? Primeira coisa, a gente só vai fazer um teste imunológico num paciente que tem uma suspeita clínica, né? Às vezes ele não tem sintoma, mas ele vamos supor, é a esposa de um médico que está ali todo o tempo entrando em contato com indivíduos com coronavírus, né? Ou outras doenças. Então, ele tem que ter uma suspeita clínica. Você não pode fazer um teste imunológico simplesmente por fazer, tá? É necessário ele ter uma suspeita de que esse paciente possa ou não estar com a doença. Às vezes não tem sintoma, mas ele tem ali um contato, né, constante com pessoas possivelmente infectadas, né, potencialmente infectadas. É necessário sempre levar em consideração o custo dos reagentes e o custo dos equipamentos, né? Como a gente falou agora há pouco de COVID, né? A gente falou que o teste rápido é geralmente o primeiro a fazer, porque é um teste mais barato. Os reagentes são mais de fácil acesso, o armazenamento é mais de fácil acesso, ele não requer nenhum equipamento, ele é um teste rápido, feito na hora, não precisa de equipamento nenhum para fazer a revelação do teste, apenas um profissional qualificado para executar a técnica. É levado em consideração também o tempo para a obtenção do resultado, né? Algumas técnicas demoram 1 dia, 2, 1 semana para ser feito, para ser obtido o resultado, né? E isso é levado em consideração. Geralmente se escolhe testes que são mais rápidos, tá? Mas nem sempre os testes mais rápidos são os mais eficazes. Eles, às vezes, têm uma acurácia menor, ou seja, ele tem uma capacidade de gerar um falso positivo com mais frequência. E também é levado em consideração os processos. Então, por exemplo, para fazer um teste diagnóstico, é necessário você ter conhecimento de quais são os anticorpos para detectar e os antígenos também, tá? Vocês devem ter acompanhado aí que durante o início da pandemia, lá em meados de janeiro e fevereiro, não existiam testes laboratoriais para o diagnóstico. Por quê? Porque ainda se estava conhecendo o vírus. Então, não se sabia quais proteínas esse vírus possuía e como detectar essas proteínas, tá? Depois que se descobriu quais proteínas, como a proteína spike, a proteína M, né, do vírus, e depois se descobriu quais os anticorpos que o paciente produzia em decorrência da infecção. Então, é importante, para você criar um imunodiagnóstico, você precisa conhecer quais os antígenos, né, qual o micro-organismo que você quer detectar, quais as proteínas que compõem esse micro-organismo e quais os anticorpos que o paciente produz quando ele é submetido, quando ele é infectado por esse patógeno, tá? E também se esses antígenos ou anticorpos, eles vão estar presentes em que locais do organismo, né? Por exemplo, a gente precisa conhecer tudo isso aí, porque a gente precisa selecionar as amostras biológicas a serem testadas. Por exemplo, tem teste rápido que você consegue fazer pela urina, que é o caso do teste de gravidez. Tem teste rápido que você consegue fazer pela saliva, tem teste rápido que você consegue fazer pelo sangue. Então, é importante você conhecer
o alvo, né, para o diagnóstico. Tem teste rápido que é feito nas fezes para alguns parasitos, tá? Para pesquisa de anticorpos contra alguns tipos de parasitos. Então, é necessário você conhecer o micro-organismo, né, o alvo, e os anticorpos para você fazer, né, para você elaborar um imunodiagnóstico e saber quais são as melhores amostras biológicas para executar a técnica. Então, quando você tem anticorpos conhecidos, você pode detectar antígenos do paciente, né? Se você sabe quais são os anticorpos que o paciente produz durante uma infecção, você pode fazer, através desses anticorpos, você pode fazer um teste de detecção indireto, onde o alvo vai ser detectar os antígenos do paciente. E se você tem conhecimento de quais são os antígenos, quais são as proteínas, quais são os componentes do patógeno, você pode utilizar esses antígenos para detectar a presença de anticorpos produzidos pelo paciente. O objetivo do imunodiagnóstico é detectar ou o antígeno ou o anticorpo do micro-organismo, né, o antígeno do micro-organismo ou o anticorpo produzido pelo paciente quando ele está, né, em contato com os antígenos do micro-organismo. Para que a gente entenda como os imunodiagnósticos são feitos, são executados, a gente precisa entender como que ocorre a resposta imune adquirida do paciente. A resposta imune adquirida, né, a imunidade adquirida do paciente, ela é altamente específica. Isso quer dizer o quê? Que os anticorpos vão reconhecer especificamente proteínas daquele patógeno e não vão se ligar a outras proteínas. Então, tem uma alta especificidade. Então, não dá para fazer, esses anticorpos raramente fazem teste cruzado. Eles são altamente diversos, ou seja, existem vários anticorpos que vão reconhecer várias partes do patógeno. Memória, né? A nossa resposta imune adquirida, ela tem uma memória imunológica, ou seja, os anticorpos do tipo IgG e as células de memória vão impedir uma reinfecção. Então, aquele indivíduo que teve uma determinada doença e foi curado dela, decorrente da memória imunológica, né, provavelmente ele não vai mais adoecer dessa enfermidade. E o sistema imune adquirido, ele é extremamente especializado, né, e autolimitado, né? Ele não vai gerar uma resposta exagerada demais, porque ele tem um controle ali negativo. E também o sistema imune adquirido, ele tem a capacidade de não reagir ao próprio, ou seja, os anticorpos produzidos pelo sistema imune normalmente não vão reconhecer as proteínas do próprio organismo. Só reconhecem proteínas estranhas. Então aqui, ó, nós temos a representação da produção de anticorpos frente a uma infecção pelo vírus da hepatite A. Então, o indivíduo, ele foi infectado aqui no dia 0, né? Do dia 2 até o dia 5 são encontrados vírus no material fecal. E do dia 4 até o dia 13, mais ou menos, o indivíduo ele vai produzir uma grande quantidade de anticorpos do tipo IgM. Tá? Do dia 4 até mais adiante, ele vai produzir cada vez mais anticorpos do tipo IgG. Tá bom? Então, ó, inicialmente, nos períodos mais iniciais, ele vai ser IgM positivo, mas ele vai ser IgG negativo, porque a quantidade de IgG é muito baixa ainda. Na região, no período aqui de 8 a 12 dias, ele vai ser IgM positivo e IgG positivo, o paciente. Então, ó, de 4 a 8 dias, esse paciente, ele vai ser só IgM positivo para o vírus da hepatite A, de 4 a 8 dias da infecção. De 8
a 12, mais ou menos, ele vai ser positivo para os dois. Então, IgM positivo e IgG positivo para o vírus da hepatite A. E depois dos 12 dias, ele vai ser apenas IgG positivo para o vírus da hepatite A. Tá? Mostrando que o IgM, ele é um anticorpo de infecção aguda. No início da infecção, as células produzem IgM. E o IgG é um anticorpo de infecção tardia, no final da infecção ou depois da infecção, já na cura, que é produzido anticorpos do tipo IgG. E qual a função do anticorpo frente ao antígeno? Como que o anticorpo ele combate o antígeno? Para que o sistema imunológico produz anticorpo? Porque o anticorpo ele é uma proteína de defesa que facilita a destruição do patógeno. Então, como que esse anticorpo ele destrói os antígenos, destrói o micro-organismo? Primeiro, esse anticorpo ele pode gerar uma aglutinação, tá? Quando ocorre a ligação dos anticorpos com bactérias, por exemplo, a amostra, quando você pinga anticorpos e esses anticorpos reconhecem bactérias na amostra, algumas amostras elas coagulam, formam grumos, como, por exemplo, no teste de VDRL, né? Você coloca ali uma amostra de soro do paciente, você coloca umas gotinhas do reagente e aí faz a mistura e se formar grumos, aquela amostra, ela aglutinou, né? Ela formou grumos, ela coagulou. Então, é uma das formas de ação do anticorpo é aglutinar amostras com micro-organismos. Outra coisa que o anticorpo faz é que os micro-organismos que estão reconhecidos por anticorpos, eles são facilmente fagocitados. As células de defesa, elas reconhecem essa cauda do anticorpo. Elas possuem receptores, que a gente chama de receptores FC. Tá? Receptores FC que reconhecem a cauda dos anticorpos. Então, entre uma bactéria que não está ligada a anticorpo e uma bactéria que está ligada a anticorpo, a bactéria que está ligada ao anticorpo ela é destruída mais rapidamente porque ela é fagocitada mais rapidamente. Outro mecanismo de ação do anticorpo essa fagocitose é feita por outras células, né? Isso. Por células fagocíticas. Pode ser um neutrófilo, pode ser um macrófago, pode ser uma célula dendrítica. Mas o que acontece no caso, é que... o anticorpo ele só vai neutralizar e sinalizar o antígeno. É como se ele aprisionasse o micro-organismo para que o fagócito fosse lá e fagocitasse ela mais facilmente. É uma molécula de sinalização, como tu bem disse. Tá? O fagócito reconhece a bactéria mais facilmente quando ela está ligada a anticorpo. Beleza? Outro mecanismo de ação é a ativação do sistema complemento. Então, vamos aqui um exemplo de uma bactéria. Uma bactéria que está ligada a anticorpos, ela ativa o sistema complemento. O sistema complemento é uma série de proteínas que estão normalmente inativas na parte líquida do sangue, mas quando elas são ativadas, elas vão gerar uma reação química que geram poros, que geram furos na superfície do patógeno. Então, aqui nós temos uma bactéria que foi reconhecida pelos anticorpos, ela ativou o sistema complemento e, como resultado, ela sofreu uma perfuração na parede. E o que vai acontecer com essa bactéria? Ela vai entrar em lise, ela vai ser destruída. Outra coisa que pode acontecer é a citotoxicidade mediada por anticorpos. Aqui nós temos a representação de um parasita, de um verme grande. Esse verme, por ser multicelular, ele não consegue ser fagocitado. E aí o que acontece?
Esse verme ele tem proteínas de superfície que são reconhecidas por anticorpos, chamados de epítopos. Então, esses epítopos, eles podem estar ligados a anticorpos, e quando eles estão ligados a anticorpos, o eosinófilo reconhece esse anticorpo do tipo IgE e libera substâncias tóxicas, como as perforinas e enzimas de lise, que vão destruir o tecido do parasita e gerar a morte do parasita. Então, por que o eosinófilo liberou essas partículas, essas substâncias tóxicas? Porque ele foi sinalizado pelo anticorpo. Outro mecanismo de ação dos anticorpos é a neutralização. Uma bactéria que está toda envolta por anticorpos, essa bactéria não consegue penetrar o tecido, ela fica neutralizada. Assim como uma partícula viral. Um vírus totalmente, que a gente chama de opsonizado, totalmente ligado, rodeado de anticorpos, ele não consegue penetrar uma célula hospedeira. E até moléculas de veneno, toxinas. As toxinas, quando estão opsonizadas, quando estão envoltas por moléculas de anticorpos, elas não conseguem causar dano ao tecido, causar dano ao hospedeiro, né? Porque ela foi neutralizada pelos anticorpos. Então, os testes imunológicos, eles têm a capacidade de detectar a ligação do antígeno, né, que é geralmente uma proteína, com os anticorpos em laboratório. A forma... Professor, diga. Se eu não me engano, numa aula você falou que os anticorpos fazem opsonização, como é? Loponização. Opsonização. É justamente isso aqui, ó. É rodear o micro-organismo por todos os lados. E aí esse micro-organismo opsonizado, ele vai ser facilmente fagocitado, ou vai ser neutralizado. Ele não consegue penetrar o tecido, não consegue invadir o tecido. Beleza? Então, em laboratório de imunologia, você vai detectar essa ligação, esse complexo antígeno com anticorpo. E aí, o que vai determinar se a técnica é direta ou indireta é o que eu estou procurando na amostra do paciente. Se eu estou procurando anticorpo, vai ser uma detecção indireta. Se eu estou procurando o antígeno, ou seja, as proteínas do micro-organismo, é uma detecção direta, porque eu estou direcionando, né, para o patógeno de fato. Quando eu olho o anticorpo, esse anticorpo ele foi produzido porque o micro-organismo está lá em contato com o hospedeiro, com o paciente. Então, essa formação desse complexo antígeno-anticorpo, ele requer condições semelhantes ao que acontece, né, no organismo. Essa reação de ligação antígeno-anticorpo, ela para acontecer, ela precisa de condições ideais, de pH ideal, de concentrações de sais ideais. Por isso que no teste rápido existe um tampão, né? Por que se utiliza aquele tampão? Por que não coloca água, soro fisiológico? Porque para essa reação acontecer, é necessário uma condição ideal. E essa condição ideal ela é ofertada pela utilização do tampão. E ali vai ter concentração ideal de alguns sais minerais, vai ter um pH ideal, uma quantidade de enzimas ideais, enfim, uma série de condições que é favorável à reação de ligação do antígeno com o anticorpo. Tá? Por isso que é importante no teste rápido sempre utilizar o reagente. Professor, mas é o mesmo reagente para qualquer teste? Não. Cada reagente tem um tampão diferente. Inclusive, às vezes, o mesmo teste feito por laboratórios diferentes, eles têm tampões diferentes. Isso vai depender do fabricante. Tá? Vamos supor que no laboratório que você trabalha, tem 2 testes rápidos para COVID-19. Um feito pela
pelo governo federal e o outro feito pela Pfizer. Acabou o reagente da Pfizer, você vai usar o do governo federal, o tampão? Não. O da Pfizer tem o seu tampão e o do governo federal tem o seu tampão. Cada teste tem o seu tampão específico, porque se você usar um reagente diferente, você pode retirar a eficácia do teste. Então, esse tampão, ele vai dar ao teste um pH ideal, né? Esse teste ele precisa ser executado numa temperatura adequada e numa concentração adequada. Geralmente o teste diz assim, coloque uma gota de sangue, outra, coloque 2 gotas de sangue, tá? Se você colocar sangue de mais ou de menos, você pode prejudicar a reação. Se colocar sangue demais, o sangue vai cobrir o papel, o filtro, e você não vai conseguir ver se está vermelho ou se não está. Ficou tudo vermelho porque tem sangue demais. Então, esse complexo, ele tem que ser diretamente visualizado ou não, tá? Essa reação antígeno-anticorpo, ela pode ser visualizada a olho nu, ou ela, às vezes, necessita de uma revelação, né? A utilização de alguma substância que gere cor, para você, então, fazer a revelação desse resultado. Exemplo de visualização direta. Você faz um teste imunológico e você vê a olho nu. Quando ele gera uma aglutinação, quando ele gera a coagulação da amostra, formam grumos, formam pontinhos ali, né, heterogêneos. Ou precipitação. Exemplo de aglutinação, a tipagem sanguínea. Você coloca ali o anticorpo anti-A, o anticorpo anti-B, o anticorpo anti-D. Se for positivo, ele vai aglutinar, o sangue vai coagular. Então, aquela reação de aglutinação é um tipo de detecção. Outro tipo de visualização direta é a precipitação. A amostra, quando ela é positiva, ela precipita, ela vai lá para o fundo e separa. Fica uma fase superior de líquido e embaixo fica uma fase inferior. E outras formas que são invisíveis requer sondas, né? Que essas sondas vão reconhecer esse complexo e gerar uma determinada reação. Essas sondas podem ser enzimas ou podem ser isótopos radioativos que geram brilho quando reconhecem um complexo antígeno ligado a um anticorpo. E esse sinal ele pode ser mensurado, ele pode ser quantificado em unidades internacionais. Então, dá para saber se o indivíduo tem pouco anticorpo ou se ele tem muito anticorpo, ou ele tem pouco antígeno ou muito antígeno. Essa mensuração ela é feita por equipamentos específicos, né, como o equipamento de ELISA, de radioimunoensaio ou imunofluorescência indireta. Então, existem vários métodos de detecção de antígenos e anticorpos, que são as técnicas, né? Técnicas de imunologia, como a imunoprecipitação, né? Quando ocorre a precipitação da amostra, quando dá positivo, a aglutinação, exemplo aí o teste de tipagem sanguínea. Tem a hemaglutinação. Exemplo de aglutinação também nós temos o VDRL, que quando você coloca o anticorpo na amostra de soro do paciente, ela gera ali alguns gruminhos, se der positivo. A hemaglutinação, que é o teste de tipagem sanguínea, teste de neutralização viral, radioimunoensaio, ELISA, imunofluorescência, imunoblotting e o imunocromatografia, que é o teste rápido que a gente falou, né? Então, todas essas técnicas, elas partem de um princípio em que os antígenos solúveis da amostra ou do teste, eles vão se combinar com anticorpos específicos, gerando imunocomplexos. E aí, esse imunocomplexo, que é essa ligação do antígeno com o anticorpo, eles são partículas maiores. E, na maioria das vezes, elas precipitam. Então, esse é o princípio da imunoprecipitação. Você tem anticorpos e antígenos que, quando se ligam, eles formam imunocomplexos, que são partículas maiores, elas são mais pesadas e elas vão precipitar, elas vão para o fundo do recipiente.
Aqui nós temos a representação de um imunocomplexo. Aqui nós temos, ó, vários antígenos, como se fossem vírus. Então, nós temos aqui 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partículas virais e várias moléculas de anticorpo formando um complexo. E aí, lógico, esse complexo inteiro ele é mais pesado do que as partes separadas. E aí, esse teste ele pode ser feito em meio líquido ou em gel, né, que é chamado de meio semissólido. E para a gente entender como é que é feito esse teste, a imunoprecipitação ela é feita numa zona que a gente chama de zona de equivalência. Quando você coloca em contato um anticorpo com um antígeno, ele só vai gerar um imunocomplexo quando a quantidade de anticorpos for equivalente à quantidade de antígeno, ou seja, basicamente estiver na proporção de 1 para 1. Quando eu tenho anticorpos demais, ele não vai gerar um imunocomplexo, porque os poucos antígenos vão se ligar a anticorpos isolados. Esse fenômeno a gente chama de fenômeno pró-zona. A presença de anticorpos, tem presença de anticorpos, mas não gera uma imunoprecipitação. Nessa zona de pró-zona, existe um excesso de anticorpo para uma pequena quantidade de antígeno. Do lado oposto, também não faz a coagulação. Nesse caso, eu vou ter uma região que é chamada de pós-zona. Nessa região de pós-zona, eu vou ter antígeno demais para pouco anticorpo. Então, esse excesso de antígeno também não gera imunoprecipitação. Só vai gerar imunoprecipitação quando eu tiver uma quantidade equivalente entre antígenos e anticorpos. Então, como é que a gente faz para evitar esses fenômenos de pré-zona e pós-zona? Como é que eu tenho certeza que a minha amostra tem uma quantidade ideal para ser detectada? Por exemplo, se eu pego a amostra do paciente e faço uma reação dessa e não reagiu, não precipitou, eu posso ter 3 situações. Não precipitou porque o indivíduo ele é não reagente, ou não precipitou porque tem antígeno demais, ou não precipitou porque tem anticorpo demais. Como é que eu faço para tirar essa dúvida? Eu faço uma diluição seriada. Eu vou tentar várias concentrações diferentes para eu ter certeza de que eu não estou em face de um fenômeno de pré-zona ou pró-zona, perdão, ou pós-zona. Então, o que pode acontecer é que durante essa diluição aqui pode aparecer um pocinho que reagiu, tá? Aí a gente diz qual a titulação. A titulação foi de 1 para 1, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000. A gente precisa fazer essas diluições seriadas. Quando eu tenho uma aglutinação, quanto maior a formação dos grumos, maior vai ser a reação de aglutinação. Então, eu posso ter reações muito fortes, moderadas, fracas ou negativas. Eu posso ver qualitativamente essa reação. Outra forma de analisar, fazer um teste imunológico é a imunodifusão. Você vai colocar uma amostra no meio e essa amostra vai difundir, ela vai se espalhar pelo meio. Então, é uma difusão de moléculas solúveis em água, né, o mesmo água utilizado para fazer cultura de bactéria. E aí, se ocorrer a formação do imunocomplexo, né, vai gerar uma precipitação. Essa imunoprecipitação, essa imunodifusão pode ser simples, dupla, linear ou radial. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos supor,
Eu tenho aqui uma placa de Petri, né? Igual aquelas placas para fazer semear bactéria. De um lado eu tenho um orifício, do outro lado eu tenho outro orifício. Em um orifício eu vou colocar a minha amostra, o meu pocinho, contendo antígeno, contendo as proteínas do micro-organismo que eu quero analisar. No outro pocinho, eu vou colocar a minha amostra contendo anticorpos que reconhecem esses antígenos. Aqui próximo a esse poço, não vai precipitar. Por quê? Porque próximo a esse poço aqui, eu vou ter uma região que tem muito anticorpo para pouco antígeno. Tá? Se eu coloco minha amostra com anticorpo aqui, ela vai se difundir, ela vai se espalhar a partir desse poço, para todas as direções. Tá? Para o lado direito, para o lado esquerdo, para baixo, para cima, ela vai se espalhar. Lógico, quanto mais próximo desse pocinho aqui, maior a quantidade de anticorpos. Mesma coisa nesse outro pocinho. Eu tenho a minha amostra, e aí esses antígenos eles vão se espalhar pela placa. Quanto mais próximo do pocinho, mais concentrado. E se a reação for positiva, eu vou gerar aqui uma linha de precipitação. Essa linha é formada justamente na região onde eu tenho a equivalência de antígenos com anticorpos. É nessa região aí onde eu vou ter uma concentração de 1 para 1, de antígeno para anticorpo. A minha amostra, ela pode ter apenas um tipo de antígeno para um tipo de anticorpo, ou ela pode ter vários anticorpos para vários antígenos. Então, aqui, nesse pocinho da figura B, eu coloquei uma amostra com 4 antígenos, 4 proteínas diferentes. E no outro pocinho, eu coloquei uma amostra com vários anticorpos. Então, foi formado 3 linhas de precipitação, porque ocorreu 3 regiões de equivalência de antígenos com anticorpos. Então, pode ser que esse antígeno aqui, ele está em menor quantidade, e esse antígeno aqui está em maior quantidade. Tá? Isso vai variar de acordo com a concentração dos anticorpos e dos antígenos da amostra. Outra reação é de imunodifusão simples. Geralmente é feita em tubo de ensaio, onde você vai colocar uma amostra contendo o antígeno, geralmente o soro do paciente, e no agar, no gel, eu tenho uma preparação com anticorpos. E aí, à medida que esse antígeno ele vai se difundindo no soro, no agar, ele vai gerar uma região de equivalência de antígenos com anticorpos. É chamada essa zona de equivalência, ela gera uma imunoprecipitação. Então, se ocorrer essa formação dessa turvação, indica que o teste deu positivo. Então, aqui nós temos anticorpos que foram incorporados aqui no meio, na gelatina, né? E você vai adicionar o antígeno na parte de cima do tubo de ensaio. Se essa amostra ela tiver o antígeno, ou seja, se o paciente estiver contaminado, os antígenos da amostra dele vai gerar uma zona de equivalência e vai turvar logo abaixo da superfície. Se o paciente estiver negativo, por mais que você coloque a amostra do paciente, não vai gerar essa zona de turvação. Certo? Só voltando aqui, essa zona de turvação, ela acontece no meio da amostra, é? Nem sempre vai ser no meio, porque essa zona, como eu falei, ela é formada pela zona de equivalência. É uma zona onde ocorre a equivalência entre número de antígenos e número de anticorpos. Então, ó, se eu tiver um agar com muito anticorpo, essa zona de equivalência vai ficar muito próxima da superfície. Se eu tiver um agar, ou se eu tiver uma amostra com muito antígeno, essa reação
de equivalência vai ficar mais para baixo. Então, a localização da zona de precipitação vai depender de quanto antígeno eu tenho na minha amostra e de quanto anticorpo eu tenho no meu teste. Não necessariamente vai ser no meio. E isso dela para fazer a transferência. Certo, pessoal? Deu para entender? Esse aqui ficou mais claro, o outro é mais confuso um pouco, que tem a parte do... Esse aqui. Isso. Principalmente é basicamente o mesmo princípio, gente. Essa é basicamente o mesmo princípio. Você vai ter uma amostra com antígeno e o reagente com anticorpo, tá? E aí, esse anticorpo ele vai migrar para todos os antígenos também. E vai ter uma região onde eles vão se encontrar e vai ter uma concentração equivalente, gerando uma linha de precipitação. É o mesmo princípio, a formação de zona de equivalência. Aí só muda o tipo de cultura, né? No caso, esse aqui é lá em gel, e esse aqui é como se fosse um meio de cultura mais daquele mais... Não, esse aqui é uma imunodifusão. Porque assim, ó, essa daqui é uma imunodifusão em gel, de placa, né? Ela vai formar uma linha. Essa imunodifusão aqui é em tubo de ensaio. É só a forma utilizada, mas é a mesma técnica. Ó, por que essa linha aqui de imunoprecipitação não é feita mais para cá? Porque aqui eu vou ter muito anticorpo para pouco antígeno. Por que essa linha não é feita mais para cá? Porque aqui eu vou ter antígeno demais para pouco anticorpo. É isso aqui, ó. É a região pró-zona e a região pós-zona. Por que nessa região não tem precipitação? Porque tem antígeno demais para pouco anticorpo. E aqui, anticorpo demais para pouco antígeno. Ela só é feita onde há uma equivalência de concentração. A concentração do antígeno e do anticorpo são as mesmas. Aí gera a precipitação. Certo? Tranquilo? Certo. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo de aula já. A gente fica por aqui, tá? Para eu não passar muita informação para vocês e vocês ficarem meio que perdidos. Tá?